pessoal, eu estou aqui com o Dr. Bruno Machado, ele é psiquiatra da USP, foi meu colega de residência médica e eu trouxe ele aqui hoje para conversar sobre um tema muito legal, que é meditação. E uma das coisas, Bruno, que me instigou a te chamar aqui para conversar foi que eu te conheço e eu sei que você é um super psiquiatra, mas que você não é um cara orientado para a cultura oriental, você não é um cara ligado em cultura indiana, cultura chinesa, e de repente eu descubro que você está estudando meditação e que você fez um aplicativo de celular de meditação. Exato, né? Exato. Para você se dedicar a isso, certamente você achou que isso era importante para a saúde mental. Me explica o que aconteceu. É isso aí, Renato. Prazer em estar aqui com você. Ótima iniciativa do canal, né? A gente se conhece há muito tempo, você sabe que eu sou da psiquiatria como você, né? Da saúde mental. A gente fez a residência junto, inclusive, né? Somos da mesma faculdade. E a ideia é que o aplicativo ele veio como consequência a um estudo que a gente fez sobre meditação, né? Um processo que a gente começou a trabalhar no consultório, que veio muito em função de pesquisas relativas à eficácia da meditação como abordagem de saúde mental, né? Nós realmente não tínhamos grande afinidade com isso, até tínhamos uma certa desconfiança, né? Porque, claro, a gente era médico e a gente sempre procurou basear nossa prática em estudo, em ciência, né? Porém, a gente começa a observar nos últimos anos uma grande gama de publicações de boa qualidade, inclusive, né? Muito sérias, mostrando o impacto que tem a meditação sobre a saúde mental, né? Principalmente quadros como depressão, ansiedade, compulsão alimentar. A gente começou a ver isso realmente nos impactou demais, né? Realmente foi algo que chamou muito a nossa atenção e aí a gente começou a se aprofundar no assunto. Eu, o meu colega também de consultório, que também entrou, né, nessa jornada comigo, e a gente criou esse projeto, né? Inicialmente foi um projeto que a gente começou a trabalhar no consultório de uma maneira muito pequena, fazendo áudios de meditação. A gente gravava os áudios e dava para os nossos próprios pacientes trabalharem isso em casa, e a gente começou a verificar no próprio consultório clinicamente uma eficácia muito interessante, inclusive com pacientes muito graves, né? E aí um dos pacientes deu a ideia pra gente de, puxa, por que a gente não faz um aplicativo, a gente não faz uma coisa mais sofisticada, esse material tá bom, esse material tá legal. A mãe da invenção, né? A necessidade. A necessidade, né? Realmente, e a necessidade que ele sentiu, né? Ele queria continuar, né? E a gente começou a indicar materiais, livros, e realmente a gente viu que no Brasil não existia ainda um material tão legal, né? Nos Estados Unidos, na Inglaterra, o Headspace, que é um aplicativo muito legal, que a gente usava alguns pacientes que têm mais familiaridade com a língua inglesa, né? E realmente estavam se beneficiando muito. A gente falou, não, vamos fazer o nosso trabalho aqui, né? Com um viés mais médico, colocando mais aspectos da psiquiatria, conceitos comportamentais, né? E aí nasceu essa ideia, né, que hoje está sendo muito bem recebida. A gente já tem 15 mil downloads. Caramba! É um aplicativo que está sendo muito utilizado e está sendo assim, realmente surpreendente, né? Que legal! Que nasceu sem toda essa expectativa, não era para ser algo tão grande assim, mas realmente... Mas deu super certo. Deu super certo. Porque atendeu uma demanda, obviamente. Sim, sim. Vou tentar fazer umas perguntas para organizar as dúvidas que eu acho que a maioria das pessoas tem sobre meditação. Sim. Primeira coisa é o que é meditação, né? Porque quando as pessoas falam de meditação, quando eu falo meditação, as pessoas que estão assistindo a gente, eu imagino que cada um pensa numa coisa, exato, né? Exato. A maioria deve pensar num cara em posição de lótus, com a perna cruzada ali, tentando limpar a mente, né? Isso, seja lá o que isso for. Deixar a mente vazia, né? Aquela ideia de esvaziar a mente. Isso, né? Então... tenta explicar, de uma forma simples, o que é meditação. O que é meditação, né? A ideia é que a gente sempre tem esse estereótipo mesmo, né? A gente sempre imagina que é uma coisa mais espiritual, metafísica, tem essa visão
de que isso tem que ter um significado muito distante da gente, é algo quase que utópico, né, de atingir um estágio mental completamente diferente. E o fato que a meditação ela existe desde a antiguidade em uma série de contextos, inclusive religiosos também, né? Mas que ela também pode ser enxergada como um treinamento mental, como um treinamento cognitivo, como um exercício que pode ser praticado de maneira muito simples, muito direta, e que a finalidade é a percepção da nossa própria consciência, da nossa própria concentração, né? Tentar mudar a nossa relação com o presente e o entendimento que nós temos de nós próprios. E pode parecer um pouco difícil, né, num primeiro momento, mas a verdade é que são atividades muito simples e que permitem realmente a gente ganhar essa amplitude, essa clareza mental. Né? Muitas vezes não se trata dessa história de esvaziar a cabeça, né? Mas simplesmente a gente observar como os pensamentos vêm, a gente mudar um pouquinho o prisma de observação. Né? Eu costumo falar para os meus pacientes o seguinte, que tem certos órgãos do nosso corpo que nunca param de funcionar, né? Então, quando a gente está dormindo, pelo menos em algumas fases do sono, os músculos relaxam, né? O músculo não faz nada, né? Agora, o coração nunca para de bater, né? Não, tá sempre lá. Você nunca para de respirar, né? Tem alguns órgãos que nunca param de funcionar. O cérebro é um deles. O cérebro é um deles. E eu costumo explicar isso para as pessoas, olha, nem quando você está dormindo o seu cérebro para de pensar. Então não tenta parar de pensar acordado, porque você também não vai conseguir. Jamais, né? Mas eu entendo, o jeito que eu tenho de entender a meditação é que se o cérebro fosse um músculo, a meditação era um alongamento, né? Exatamente. Porque a gente sempre faz força, 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 né? E no caso do cérebro seria o pensamento, e a gente não alonga o músculo, né? Exato. É muito nesse sentido, né? A gente tem aquela coisa de querer render mais, né? E a gente faz força para isso, né? Mas muitas vezes, para a gente atingir alguma coisa, quando a gente consegue realmente produzir, a gente tem que estar relaxado, a gente tem que estar bem, né? Quem faz alongamento tem maior amplitude de movimento do músculo. E quem faz meditação tem maior amplitude de flexibilidade da mente. Exatamente. A gente diz que a meditação ela permite a gente mudar um pouquinho a forma como a gente se relaciona com o presente, né? Nós temos realmente essa questão de pensar, de sempre ter a mente trabalhando. É muito difícil a gente conseguir expulsar os pensamentos, né? Mas uma coisa que é possível é colocar a concentração sobre algum aspecto, sobre algum objeto. Quando a gente faz isso, a quantidade de pensamento naturalmente diminui. Não porque a cabeça não esteja trabalhando, mas porque ela está trabalhando em outra coisa. Porque ela está focada. Porque ela está focada. Eu costumo dar... o meu jeito de explicar as coisas para as pessoas é dar exemplo, né? Então, às vezes eu dou uns exemplos meio bestas, assim. É o meu jeito de ser, eu gosto de fazer isso. E um dos exemplos que eu costumo dar é de quando você está no carro de manhã e você ouve uma música no rádio. Uma música que você nem gosta. Aquelas que tá tocando porque é famosa. E no final do dia, você tá voltando para casa e você se pega cantarolando a música que você ouviu de manhã, né? Todo mundo já teve alguma situação mais ou menos desse tipo, né? De ouvir uma música e depois se pegar cantarolando uma música que você nem gosta, que você nem, né? Só porque você ouviu. E aí você fala assim, pô, peraí, mas eu passei o dia inteiro com aquele treco reverberando na minha cabeça para depois ela surgir na superfície e eu começar a cantar sem perceber. E aí você começa a perceber que o seu cérebro, a parte da consciência, né, ela é um pedacinho de todo o trabalho do seu cérebro. Porque enquanto a gente está aqui conversando, os nossos cérebros estão fazendo 1000 outras coisas que a gente não está nem ligado, né? Pois é. A gente está sentado na cadeira, a gente está sentindo o chão sob nossos pés, a respiração continua, né? Quanta informação que a gente não toma contato, né? A gente, ideias, coisas que a gente tem que fazer, né? A nossa memória de trabalho já carregando um monte de informação ao lado do que a gente está trabalhando agora, né? E aí o cara vira e fala assim, doutor, eu me sinto mentalmente cansado e não sei por quê. Bom,
talvez seja porque você não está atento, mas você está o dia inteiro fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo com a sua mente. Talvez se você fizer uma de cada vez, eu costumo falar que o cérebro, em alguns aspectos, ele é como um computador. Se você pega o seu computador e abre 5 programas ao mesmo tempo, ele vai ficar mais lento. Até a hora que ele pode até travar. Até travar, né? Se você fizer uma tarefa de cada vez no computador, ele faz mais rápido. A coisa flui bem melhor. O cérebro também é assim, né? Ele funciona melhor fazendo uma coisa de cada vez. Eu acho que a meditação... Me corrija se eu estiver errado, acho que a meditação ajuda nisso, né? Você, quando faz uma coisa, você está fazendo só aquela coisa. É a ideia de você fazer por inteiro, né? De você realmente se colocar naquilo, de corpo e mente presente, né? Quantas vezes a gente não está comendo alguma coisa e pensando em outra coisa? A gente está vendo TV enquanto come alguma coisa. E a gente percebe às vezes a primeira mordida que a gente dá num chocolate, por exemplo. Quando vai ver, acabou. E quando vai ver, acabou e a gente estava vendo televisão. A pessoa que passa tanto tempo do dia pensando no trabalho, que quando dorme sonha com o trabalho. Exatamente. Aí você se pergunta, será que isso não muda o resultado final dessa atividade, né? Uhum. Isso foi uma coisa... Será que não impacta a qualidade daquela atividade? Exato. Isso foi muito estudado na relação da alimentação, né? Que é o Mindful Eating, que é você comer observando a comida, prestar atenção no formato, na cor, no cheiro, na textura, né? Em vez de ver televisão, sentar e comer, né? E pode conversar com alguém, pode ter uma experiência realmente mais presente, né? Ou mesmo sozinho, observando e percebendo a característica do alimento com curiosidade. Isso muda alguma coisa? Foi estudado isso. E, por incrível que pareça, as pessoas que fazem isso, elas ingerem 20% menos calorias por refeição. Não, 20% é muito. É muita coisa. Você conhece algum remédio que a longo prazo faz isso? A gente sabe que não, não é? Os remédios para emagrecer, a gente sabe que perda de peso é 5% do excesso de peso. Pois é. É muito pouquinho. Mas você falou duas coisas que me chamaram a atenção. A primeira é de perceber o alimento, as características, a textura do alimento. Eu tenho uma colega nutricionista que vive falando isso, a Érica, que eu tenho até que chamar ela aqui para conversar também comigo, e que é uma característica que você vê nas crianças e os adultos perdem. Se você pegar desde o bebezinho, mas as crianças menores, quando elas vão comer qualquer alimento, elas não estão ligadas só no gosto, elas estão ligadas em toda a experiência. Exato. A embalagem. Na textura, na apresentação, no formato, ela pega... Então, às vezes, você vê um bebê comendo, né? Às vezes ele pega, até pela falta de coordenação motora, mas também pela experiência, ele pega e esmaga, ele passa na cara, ele quer ver o que é aquilo, sim, né? Sim, ele realmente está presente ali. O adulto, ele perde a curiosidade de saber a textura, de sentir na boca a experiência daquele alimento, né? Exatamente. No máximo um vinho, o cara toma um vinho, ele quer saber, mas acabou, né? Além disso, eu acho que no dia a dia liga o modo automático e vai embora, né? A gente entra no modo pensamento e fica comendo automaticamente. Né? Uma maçã é igual a todas as maçãs, eu não preciso me concentrar nessa maçã, eu já comi maçã antes. Sim. Né? Como se todas as maçãs fossem iguais. Né? E como se você não pudesse revivenciar aquilo, né? Mesmo já conhecendo a experiência. Como se o meu momento atual, o meu agora não fosse importante. Não fosse importante e não fosse único. Né? Uma coisa que a meditação trabalha muito é a respiração, né? Que é uma coisa concreta, né? Tangível, e ao mesmo tempo que a gente tem uma percepção interna, né? A gente pode fechar os olhos e sentir isso facilmente, e que a gente faz isso o tempo inteiro. Mas se a gente observar a respiração, que é uma coisa que ele nunca deixou de fazer, mas simplesmente observar isso, a gente percebe que cada movimento, por incrível que pareça, tem alguma informação que a gente ainda não pegou, que a gente ainda não percebeu, que cada movimento é diferente, que cada movimento é único. Mesmo uma coisa tão simples e tão inata como a respiração, né? Está sempre presente. Então, olha como isso realmente faz uma diferença, né? E tudo que foi estudado em relação a isso demonstrou que esse tipo de atitude efetivamente consegue mudar a nossa mente, consegue mudar nosso cérebro, né? A maneira como a gente processa as informações
não só durante o exercício da meditação, mas depois começa a mudar. A gente começa a trabalhar com mais organização, com mais clareza, a gente planeja melhor, a gente executa com mais tranquilidade, e a ansiedade, né, aquela relação de medo, ela é atenuada, né, aquela relação de tensão, isso naturalmente é atenuado, sem a gente ter que fazer força. Então, o legal da meditação, e que às vezes muita gente pensa no começo, não, isso não é pra mim, isso não foi feito pra mim, é que são exercícios muito simples, muito fáceis, né, e que naturalmente levam a pessoa a ganhar essa habilidade. Então é algo muito fácil. É para todo mundo, então. É para todo mundo. Não tem eu acho que na verdade as pessoas que têm mais dificuldades são as que mais se beneficiam. Os exercícios são realmente que nem alongamento, né? O cara mais travado é o que, se fizer alongamento, é o que vai ter mais benefício. Aquele que já tem muito alongamento, ele vai ganhar um pouquinho, mas aquele que tem muito, por mais que ele esteja ainda muito longe do ideal, ele está ganhando muito já. É o que mais se beneficia. Você falou sobre o mindful, né? Então acho que seria legal você explicar sobre os tipos de meditação. Quer dizer, meditação é tudo a mesma coisa? Existem tipos diferentes de meditação? Qual que é a diferença? Tem alguma que é melhor para a saúde mental? Sim, tem assim, uma série de linhas de meditação e intervenções mente e corpo, né? Técnicas também de relaxamento, que fogem um pouco até da meditação. Aí o aspecto religioso, você tem isso na cultura oriental muito forte, na Índia, em diversos lugares da Ásia, é muito presente culturalmente, né? Mas a gente trabalha com a linha chamada Mindfulness, que é uma linha que realmente foi desenvolvida por um médico, né, nos Estados Unidos, depois muito presente na Inglaterra também, e que passou a ser muito estudada, né? A ideia da atenção plena, que é a tradução que foi dada para Mindfulness, né? A melhor tradução talvez seria consciência plena, mas ele foi colocado como atenção plena, que é praticamente a mesma ideia, né? E o conceito que existe em relação ao Mindfulness é que são as técnicas utilizadas como um exercício, né? De uma maneira muito simples e muito direta, que basicamente tem a finalidade de repousar a atenção sobre um objeto no presente e tentar estabelecer uma ligação com o presente que é diferente da forma como a nossa mente normalmente trabalha, né? Então a atenção plena são um conjunto de técnicas que permite trabalhar o foco, trabalhar a concentração de uma maneira direta, sem que tenha uma conotação necessariamente espiritual. Né? Começa a entrar também a gente perceber as nossas atitudes, a gente perceber as nossas emoções, às vezes alguns pensamentos que são nocivos que a gente tem, né? e que eventualmente levam a um turbilhão de atitudes ruins e de emoções negativas, né? Então isso começa a entrar também e a gente começa a perceber o valor que existe na gratidão, por exemplo, né? A importância que tem a gratidão, mas não como um conceito religioso, mas como algo do ponto de vista cognitivo comportamental, né? Como isso impacta realmente na nossa vida, na maneira como a gente encontra a felicidade, como a gente encontra a clareza, né? Uma situação que a gente sempre gosta de... Desculpa te interromper, a confusão que as pessoas fazem de entender a felicidade como um objetivo e não como uma postura, né? E não como uma atitude mental, né? Exatamente, como uma atitude, como um relacionamento com o dia a dia, né? A forma como a gente trabalha, né? Que nos traz satisfação, que nos traz gratificação, né? E às vezes puramente uma questão de observação, né? Quantas pessoas a gente conhece, especialmente as pessoas mais ansiosas que estão no nosso consultório sempre, né? Que eles trabalham com um viés de observação que é sempre naquele 1% negativo da vida, né? Outro dia eu estava assistindo o Gustavo Cerbasi, que tem um canal também, não sei se você conhece. Sim. E ele estava falando, ele gravou um vídeo muito legal sobre as pessoas, por que tem tanta gente rica
que é infeliz. Que é infeliz, demais, né? Demais. E ele estava falando sobre essa desconexão entre o cara ter muita grana e o cara se sentir feliz, e como as pessoas acabam projetando no dinheiro e em bens materiais a felicidade dele. Sim. De novo, essa questão de colocar a felicidade como um objetivo, como um fim, e não como uma atitude, como uma postura, né? Sim. Então, se eu pegar e colocar a minha felicidade em qualquer coisa, né? Se eu tiver o carro tal, se eu tiver a situação tal, se eu me relacionar com pessoa tal, aí eu vou ser feliz, né? Sim. Invariavelmente eu vou descobrir que quando eu chegar lá não vai ter essa graça, né? Não vai ser legal, né? É aquela pessoa que vai no show do U2, né? Que teve ontem aqui em São Paulo, e não gosta das músicas, e não conhece, e foi para tirar foto, foi porque um evento, foi porque todo mundo ia, né? E diferente daquela pessoa que curtiu a experiência, que gosta da música, que conhece cada uma das músicas. Eu nem sou tão fã, eu estou dando só um exemplo que a gente me falou ontem, né? Mas que gosta, que curte, que saboreia cada aspecto, que tem a presença, né? Que realmente a pessoa curte cada detalhe. Isso faz a diferença, né? Isso traz a felicidade e a gratificação, não a necessidade de estar naquele evento, né? A pessoa vai ter a mesma satisfação que ela tivesse ouvindo a música no carro, por exemplo, né? Existe essa desconexão, né? É muito clara essa coisa da riqueza e da felicidade. Acima do necessário, né? Do básico, o que determina a felicidade é muito mais a atitude da pessoa, né? Como ela lida com as coisas simples da vida, né? Do que propriamente... Evidentemente, a gente sabe que ter objetivos na vida é uma coisa boa também, né? Não que as pessoas vão ficar totalmente desprovidas de objetivo, mas dentro desses fundamentos, desses valores que a pessoa tem na vida dela, os objetivos, ela vai vivenciar um passo de cada vez, ela vai trabalhar um aspecto de cada vez. É um verdadeiro desafio, né? Porque ao mesmo tempo que ninguém aqui está propondo uma atitude poliana em relação à vida, né? De pintar tudo de cor-de-rosa, a vida é agora, né? Se eu deixar para ser feliz amanhã, se eu deixar... perdi o dia, né? Exatamente. Eu acho que a gente precisa ter um equilíbrio, né? Entre o que é planejar, o que é pensar na frente, ter como objetivo, mas ter uma trajetória, uma caminhada, uma jornada que seja agradável, que seja positiva, né? E saboreando e vivenciando cada momento realmente da melhor maneira possível, né? E quando a gente faz isso, a gente descobre que na verdade a gente fica mais produtivo, as coisas acontecem de uma maneira mais positiva, rende mais, né? A nossa vida rende mais, a gente atinge mais os objetivos do que quando é feito de uma maneira forçada, com pressa, querendo sempre acelerar, querendo fazer tudo de uma vez, né? O processo de meditação, ele entra nessa mudança, né? Ele trabalha essa mudança do modo ansioso, querendo sempre resultados de maneira forçada, rápida, para o modo suave, né? Com planejamento, com clareza, mas suave. Eu acho que esse trabalho, esse exercício, ele permite uma transição, né? Por isso, total aprovação científica em relação à meditação. A gente vê pessoas, inclusive doenças, né? Fazem menos exames de sangue, elas fazem menos exames laboratoriais, elas vão menos ao médico quando não tem necessidade. Por quê? Porque elas têm clareza, elas adoecem menos, elas vivem melhor e produzem mais, né? Consequentemente. Então você está me falando que tem benefício tanto para a saúde física quanto para a saúde mental. E para o cara que já está doente, né? Então o cara tem um transtorno de ansiedade, transtorno do pânico, sei lá, o cara tem depressão, está tratando, né? Esse cara, ele está tomando lá um antidepressivo. Se ele fizer meditação, a meditação vai melhorar, vai ajudar a melhorar mais, vai dar um empurrão no antidepressivo, ajuda, complementa o tratamento? Então, isso foi estudado pela Universidade de Oxford, foi feito um estudo nessa linha e demonstrou que as pessoas que em fase aguda de depressão praticam meditação melhoram a pontuação em relação, nas escalas de depressão, elas ganham mais
Melhora no sentido de reduzir a morbidade, né? Diminui mais os sintomas de depressão do que se não fizesse meditação. Exatamente. Além do uso do antidepressivo. Quer dizer, o cara toma antidepressivo, ele melhora tanto, aí ele faz meditação, melhora mais tanto. Melhora. Na fase aguda ele melhora acima do que fosse apenas a medicação. Né? Não só sintomas afetivos, né, em relação a ruminações depressivas, aquela maneira que a mente depressiva tem de lidar com pensamentos negativos. É um pensamento negativo, depois outro. Esse aspecto das ruminações diminui, e cognitivamente também, né, os sintomas de foco, de memória, eles também melhoram a pontuação quando você associa a meditação, a mindfulness ao antidepressivo. Isso foi estudado. Tanto que também tem muita correlação do mindfulness com a terapia comportamental, né? Você sabe que o Dr. Luan, psicoterapeuta cognitivo-comportamental, psicólogo da minha equipe, eu já tinha lido sobre mindfulness, né? Já tinha me inteirado sobre o assunto, já tinha estudado o assunto. Mas era uma coisa que eu recomendava no consultório, eu dava como uma recomendação. Eu virava para o paciente e falava, olha, compre livros sobre mindfulness e comece a aplicar, né? Sim. Eu não, dentro da terapia, eu não propunha exercícios de mindfulness, eu não... Como uma lição de casa. Não dava lição de casa, eu não me metia nisso. E o Luan foi o cara que virou para mim e falou, não, Renato, dentro da sessão, você passa o exercício pro cara. Porque você vai ver, tem resultado e tal. E, bom, resultado eu sabia que tinha, sim, né? E é super bacana. Realmente é uma coisa que a terapia cognitivo-comportamental século 21, 2017 tem que incluir técnica de mindfulness. Já incluiu, né? A gente vê um dos livros mais conceituados, mais vendidos, que é o livro do Danny Penn. Ele é uma pessoa que veio da terapia comportamental, né? Então ele incorpora isso com muita propriedade, né? E praticamente duas coisas que, quando a gente entende o conceito, elas não vão se dissociar nunca, né? E talvez até a vantagem da atenção plena do mindfulness seja o empoderamento que ele traz, para que a pessoa trabalhe essa questão cognitiva comportamental por conta própria. Ela ganha uma ferramenta, então ela realmente domina aquilo de uma maneira diferente da terapia comportamental cognitiva tradicional, que era muito no setting com o terapeuta, né? Aquela relação, fazia ali as atividades que eram propostas, mas ficava muito construído aquela situação. No mindfulness, a pessoa é empoderada, ela realmente começa a se apropriar daquilo, ela pega aquilo para ela, né? Mesmo antes de trazer mindfulness para a terapia, eu já falava muito para os pacientes que o nosso comportamento ele é multideterminado. Uma parte significativa do nosso comportamento, ele é determinado pela nossa vontade. Mas uma parte bem grande do nosso comportamento não é determinado pela nossa vontade, é determinado por múltiplos fatores. Medo, muitos deles, raiva. Isso, né, assim, você acorda, está indo para o trabalho, aí no caminho do trabalho você derruba café na sua camisa. A chance de você brigar com alguém por algum motivo ao longo do dia acabou de aumentar. Sim. Porque você está bravo porque você sujou a sua camisa. Você nem se ligou. Exatamente. Mas aumentou. Então eu costumo falar para as pessoas, não perca a oportunidade de conseguir influenciar o seu comportamento e o seu estado emocional indiretamente. As pessoas só querem controlar o seu próprio comportamento pela vontade. Por isso que fala assim, eu não consigo acordar todo dia e ter disposição para fazer atividade física. Exato. Bom, mas que horas que você vai dormir? Né? Sim. O que você comeu à noite antes de dormir? Que horas você tomou sua última xícara de café? Exatamente, né? Exatamente. Outra coisa, quem acorda todo dia para fazer atividade física, acorda todo dia saltando da cama, falando, nossa, que dia lindo, eu vou fazer atividade física?
A maioria das pessoas não. Exatamente. A bem-estar vem depois, Vem né? depois. O cara tem uma disciplina, ele se cuida, ele dorme o número de horas adequado, ele organiza a rotina, ele reserva horário. E ele vai treinar cansado um dia, ele vai treinar animado o outro, vai oscilar, né, Renato? Então, esse controle indireto do próprio comportamento, né? Eu leio os fatores do ambiente que me influenciam e corrijo para que eles me influenciem de uma forma bacana, né? Exatamente. As pessoas não investem nisso, Bruno. Os teus pacientes investem nisso? Eu vejo que é pouco, é uma luta. É uma luta realmente para que a pessoa consiga ganhar essa percepção, né? Do quanto existem fatores diretos e fatores indiretos, né? Às vezes a pessoa, ela olha sempre naquele ponto específico. Eu não tenho a vontade de fazer o exercício, então não vou fazer. Mas ela não consegue olhar para o todo, né? Então a gente percebe isso. E isso é uma coisa que a gente fala muito no WeMind. O WeMind é o nome do aplicativo, né? Acho que eu não falei. WeMind, W-E-M-I-N-D, WeMind. WeMind, tudo junto. WeMind Meditação Descomplicada é o nome. A gente aborda muito esse aspecto. E um dos pontos que a gente coloca é essa questão da pessoa perceber o sofrimento num aspecto primário e num aspecto secundário, né? Não só o sofrimento, mas a gente pode colocar essa questão da percepção, especialmente no ponto do sofrimento. Primário, no sentido de derrubar café. Não é bom, não é gostoso, né? Derrubar o café na camisa limpinha. Isso traz um sofrimento, né? Mas tem o sofrimento secundário que vem a partir daí, que é a raiva, que é a ansiedade, que é a maneira como você fica estabanado, como você perde a concentração e começa a errar em cima da próxima atividade que você teria. A catastrofização, nossa, agora o meu dia acabou. Exatamente. Né? E aqui em São Paulo, é a cidade do mundo com a maior prevalência de transtornos mentais, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde. As pessoas têm essas questões de sofrimento primário a todo instante. No trânsito, não tem né? O cara no trânsito, eu vejo as pessoas no trânsito, elas se comportam como se ela perder aquele farol, aqueles 2 minutos vão causar um efeito dominó no dia dela, que parece que o dia dela acabou. O dia pode voltar para casa se perder aquele farol. Então o cara vem numa agressividade, o cara joga o carro assim. Exato. Porque ele está tentando aquele farol, se ele perder aquele farol, a vida dele acabou. Exato. E não só no trânsito, né? A pessoa que vai pegar ônibus, metrô, numa fila de banco, fila de supermercado, qualquer lugar, né? A pessoa chega na fila do supermercado, na fila do banco, ela é impactada, puxa, olha, é ruim, né? Ninguém gosta de chegar numa fila, a gente se sente mal. É normal a gente se sentir mal quando a gente percebe a fila. Mas existe um aspecto secundário, que é o sofrimento secundário, que é quando a pessoa começa a ficar tensa, ela começa a ficar irritada, ela começa a ficar com raiva, ela começa a tentar mudar de uma fila para outra, ela começa a tentar achar uma alternativa, ela se desespera. Esse sofrimento que a meditação tenta fazer com que a pessoa perceba que ele existe, independente do primeiro aspecto que desencadeou, e que ele é, na maioria das vezes, muito pior, né? Essa pessoa que está no trânsito, ela poderia ter uma outra atitude. Ela está no trânsito, é ruim, vai demorar meia hora para chegar, talvez vai demorar 40, talvez poderia demorar 35 minutos. Só os 5 minutos a mais seria ouvindo uma música com tranquilidade, um audiolivro, uma notícia, um podcast, percebendo a paisagem à sua volta, observando as coisas com curiosidade, refletindo se não era melhor um dia por semana ali de bicicleta, né? Mil coisas. Mil coisas. A questão é, existe um lado ruim, mas a gente faz a coisa ficar muito pior. Muito pior. Então, a meditação ela tem esse trabalho de fazer a percepção, isso a gente coloca muito no WeMind, que é as pessoas perceberem a atitude delas, não só na hora da meditação, mas ao longo do dia. Até criatividade, né? Porque uma das coisas que eu vejo também é que quando você tem um problema, por exemplo, estou chegando atrasado no trabalho, né? Sim. Tem um problema. Se você foca muito no problema, você não enxerga a solução. Por isso que é difícil resolver problema, né? Exatamente. Porque quando você olha o problema, você
tá olhando o que não dá para fazer. Aí a partir do que não dá para fazer, você tem que chegar no que dá para fazer. Exatamente. Né? E acho que a meditação ajuda muito nisso, né? A ganhar essa perspectiva. Abertura, né? A gente vê muita gente chegando no consultório querendo tomar um remédio para melhorar a concentração, querendo tomar Ritalina, Venvanse. Muitas pessoas têm indicação mesmo, pode ser benéfico, né? Mas existe uma onda realmente, né? Porque as pessoas acham que elas têm que fazer um exercício de foco forçado, né? Elas têm que segurar aquilo com o máximo de intensidade e fazer aquilo com... A mente tá que nem um cavalo cansado e o cara quer chicotear o cavalo cansado. Ele quer chicotear o cavalo cansado. Ele podia descobrir que existe esse cavalo cansado, que é ele, né? E perceber que ele poderia trabalhar isso de uma outra forma e talvez ele nem precise fazer aquilo que ele está fazendo ali, né? Se a pessoa percebe esse ciclo de produtividade dentro do dia dela, os momentos que ela pode render, os momentos que ela não vai render, isso faz muito mais diferença do que qualquer medicação. O tal do controle indireto. O tal do controle indireto que você colocou, Renato. Agora, quanto tempo tem né, porque a gente está falando, meditação e tal. Quanto tempo do meu dia que eu tenho que investir em meditar para ter esses benefícios que você me falou? Pois é, isso parece mais complicado. A gente vê algumas técnicas, algumas abordagens que querem trabalhar com 30 minutos ao dia, e isso cada vez mais é demonstrado que não é necessário, né? A maioria dos estudos mostraram que a eficácia ela vem da persistência leve e suave, um pouquinho por dia faz diferença. 5 a 10 minutos já é suficiente para você começar a trabalhar isso, 10 minutos por dia. Se você fizesse isso todos os dias, perfeito, excelente, né? E pode ser um intervalinho de 5 minutos que eu tenho no meio do dia. A gente sempre tem esses 10 minutos. Aí que as pessoas falam que eu não estou tendo tempo de fazer, mas sempre tem, né? E uma questão que surgiu quando a gente lançou o aplicativo... Eu não vejo ninguém se queixando pro dentista que não tem tempo de escovar os dentes. Pois é. Ou que ninguém fala assim, não tenho tempo de tomar banho. Tomar banho todo mundo toma, né? Todo mundo escova os dentes, né? Sim. Mas o cara não pega 5 minutos, 10 minutos para fazer a meditação. Até parece que a pessoa não perdeu 10 minutos em qualquer coisa, naquelas 24 horas. Quem que não perde 10 minutos divagando, sem produzir? Ninguém produz 18 horas, 16 horas por dia, né? Por mais que você esteja ocupado, você vai perder muito tempo no seu dia. Quando você faz esses 5, 10 minutos, você não perdeu 10 minutos, você ganhou, porque o resto vai render bem melhor, né? Vai render muito mais. Então, 5, 10 minutos é muito fácil. E persistência, fazer todos os dias um pouquinho, isso faz diferença, isso é um conceito que a gente trabalha muito no eMind, que é fazer um pouquinho por dia. O aplicativo é muito interessante. Nos Estados Unidos foi estudado, é tão eficaz fazer usando o aplicativo, fazendo no computador, no celular, no tablet, quanto fazer com alguém na sua frente, indo até um estúdio. Isso foi estudado, foi comparado e a eficácia é exatamente a mesma. Com a vantagem que a adesão é muito mais fácil quando você tem um empoderamento, você pode fazer no seu dia a dia. O que a gente recomenda no aplicativo é a pessoa não ficar dependente do aplicativo também. Ela trabalha 5, 10 minutos, mas ao longo do dia ela pode ter pequenas doses de reforço, 20, 30 segundos. Andando no elevador. Exato. Né? Você está aqui no consultório atendendo, você fez 5, 10 minutos de manhã, que você faz, eu sei, né? E ao longo do dia, entre uma consulta e outra, você faz 30 segundos de respiração para resetar, né? Para renovar o sistema e ir para a próxima. Eu falo para as pessoas, elas não acreditam, eu falo para as pessoas, eu faço no elevador. No elevador? Eu falo no elevador. O elevador para mim é uma bobagem, né? Mas assim, para mim o elevador é o símbolo do mindfulness. Porque toda vez que eu entrar, antes de começar a aplicar a técnica de mindfulness, toda vez que eu entrava no elevador, eu automaticamente começava a pensar em todas as coisas que eu tinha para fazer. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu não paguei conta tal, eu tenho não sei o que, eu tenho tantos pacientes para atender, Eu começava a listar, e aí quando eu terminava, 20, 30 segundos de elevador. 20, 30 segundos depois, eu saía do elevador assim, travado, porque eu tinha um mundo nas minhas costas. Hoje é o contrário.
eu tenho todas as minhas obrigações, está tudo anotado, está tudo organizado, está tudo no meu celular, minhas secretárias me ajudam e tal. Quando eu entro no elevador, eu vou relaxar a mente. Quando eu saio 20, 30 segundos depois, eu estou mais preparado para resolver todo esse batalhão de coisas do que quando eu entrei. Pois é, você criou um ciclo virtuoso, era o oposto. E eu aposto que quando você sai do elevador, você até, é pouco tempo, mas você conversa mais com as pessoas, naturalmente, porque você fica muito mais espontâneo, né? Fica muito mais relaxado. Ah, sim, claro. Quando eu tô sozinho no elevador, porque quando tem alguém, agora você eu converso mais, é verdade. A gente já fica mais natural, né? A gente empatiza mais também com as pessoas, né? Você fica menos neurótico. Você fica menos neurótico e você percebe mais o seu emocional, você olha para o outro e você sente melhor o outro também, e naturalmente você interage mais, cria mais vínculo. Então isso é uma coisa muito legal que a gente fala também no eMind, que a empatia, os relacionamentos melhoram com a meditação, que é uma coisa que a gente não colocou. E o elevador, acho que ele é um símbolo, né? Aqui em São Paulo as pessoas entram no elevador, ninguém se cumprimenta. Parece um soldado inglês, né? Todo mundo paradinho, né? No máximo dá tchau. E, eventualmente a pessoa te entra, tem até uma telinha ali no elevador, você pode fazer um comentário. As pessoas acabam interagindo naturalmente, quebra o gelo, né? E você cria uma situação positiva, você sai de lá com uma energia melhor, positiva, você ganha mais força para fazer aquilo que você tem que fazer depois. Você realmente vivenciou aquilo, né? A ideia que a gente falou do sofrimento primário, do sofrimento secundário, aí a gente pensa no oposto, né? Que é uma satisfação secundária pela boa atitude, pela boa interação que você teve. Isso traz uma satisfação secundária. Da mesma maneira que a gota de café deixou você tenso, irritado, com raiva, um momento de relaxamento, de tranquilidade, de gentileza, faz você ficar mais leve, mais bem-humorado, mais positivo, mais concentrado, mais confiante. As coisas fluem muito melhor, né? Cara, que incrível. Bom, eu sinto que esse papo não termina porque... Não tem fim, porque exatamente porque a meditação é um jeito de todo mundo, não precisa ser profissional de saúde mental, entender melhor como é que sua própria mente funciona. Acho que é um exercício de autoconhecimento também, né? Sem dúvida. Mas eu queria, pra gente conseguir amarrar essa história, eu queria que você me falasse o que você acha que a gente deixou de fora, o recado que você gostaria de dar para as pessoas sobre meditação. Sim, o que eu gostaria de dizer para as pessoas é que elas tentem começar, né? Eu gostaria de colocar um desafio para as pessoas, que no eMind a gente tem um ciclo inicial, totalmente gratuito, esse ciclo de 7 dias, né? Que é uma semana para a pessoa tentar começar, para fazer esse ciclo que já vai ensinar 90% dos fundamentos básicos. Legal. Né? A pessoa já vai, só de fazer esses 7 dias, ela já vai aprender muita coisa. Então, eu quero dizer para que as pessoas vivenciem isso, não fiquem só na teoria, mas que elas comecem a pôr isso em prática. Então, né? Desafio: 7 dias, 5 minutos? 5 a 10 minutos. 5 a 10 minutos durante 7 dias e depois escreve aí no comentário do vídeo o que você achou. Porque essa coisa mais legal do canal é as pessoas fazerem essa interação. Depois o cara escrever lá, eu gostei, eu não gostei, eu gostei disso, eu não gostei daquilo. Exatamente. E aí a gente responde. A gente vai responder teu comentário. Exatamente. Só reforçando, né, para quem for baixar o aplicativo, pode ser na App Store, no iPhone ou no Google Play, para quem tem os celulares Android, que é a maioria, né? Você escreve lá W-E-M de Maria, I-N-D, o eMind, ou escreve Meditação Descomplicada, que já vai aparecer o aplicativo lá, uma nuvenzinha, você faz o download e você já começa a utilizar o aplicativo, e 7 dias vai ser uma experiência para você que vai fazer toda a diferença. Você vai ver que a coisa é muito mais palatável, muito mais fácil do que você imagina. Você pode ser nessa cadeira aqui mesmo que você está, sentado, 5, 10 minutinhos, você não precisa fazer nenhuma posição, não requer grande habilidade, grande esforço. É muito, muito tranquilo de ser feito. E esse é o desafio que a gente quer colocar. Até um desafio bastante fácil, né? Mas que as pessoas
comentem e aí a gente vai pegar esse feedback para procurar melhorar cada vez mais, né? Bruno, super obrigado por vir conversar comigo. Eu adorei, aprendi pra caramba. Tenho certeza que o pessoal vai adorar esse vídeo. E eu vou entrar, eu já faço, mas eu vou entrar no desafio também. Legal. Pra daqui 7 dias eu vou escrever lá também. Cara, puxa, eu fico feliz, Renato. Muito bacana a sua proposta. Estou gostando muito, né? Aprendi também muito com a sua experiência toda clínica, né? E a maneira como você também já trabalha a meditação na sua prática. Acho que é uma conversa gostosa, bacana e que com certeza eu vou pegar várias dessas dicas, dessa maneira de se comunicar que você tem para colocar também no aplicativo, porque vai agregar bastante. Cara, obrigado. Um abraço, Renatão. Se vê.